Bom, então, na aula passada a gente viu pilha e fila, né? Então, só relembrando, né, hoje a gente vai ficar falando sobre pilhas a aula inteira. Então, só para relembrar o que era uma pilha, o que era uma fila. Então, a fila era aquilo que vocês esperavam, por exemplo, de uma fila de banco, né? Então, eu insiro alguém no final da fila e eu removo alguém no começo da fila. Então, uma propriedade interessante é que eu mantenho a ordem que os elementos foram inseridos, né? Eu vou inserindo eles. Quem já estava na fila aqui, eu vou inserindo atrás, então eu vou mantendo essa ordem, né? E vou tirando os caras da frente. E a gente viu basicamente duas implementações, né? Uma com lista ligada. Então você tinha uma lista ligada lá, com início e fim, né? E aí é fácil tirar o primeiro, né? É só apontar para cá. E é fácil inserir o último, inserir no final. É só colocar um cara aqui, arrumar esse ponteiro, colocar esse cara para null e apontar para cá. Tá? Então isso era uma fila com lista ligada. Outra opção era fazer uma fila usando um vetor. E a ideia era fazer aquele vetor circular, né? Onde a posição 0 é a que vem depois da posição n menos 1. Tá? Então tem a 0, a 1, a 2 e assim por diante. Até chegar em n menos 2, n menos 1 e voltar na 0. Então eu fico ciclando, né? E aí eu vou inserindo os elementos aqui, então a minha fila sempre vai ser um trecho aqui desse círculo. E para inserir eu insiro aqui no final da fila. Para remover eu removo daqui no começo da fila. E como eu ia fazendo as operações sempre mod n, né? Toda vez que eu fosse fazer a posição depois da posição n-1, eu ia para a posição 0. Ok? Então isso foi a fila. E outra estrutura que a gente viu, mais fácil de implementar, na verdade, do que a fila, foi a pilha. Que era aquela ideia de, bom, eu vou empilhando coisas e quando eu vou tirar, eu tiro a última que eu inseri. Né? Então, como se eu fosse colocando uma em cima da outra, e aí quando eu for tirar, eu vou tirar mais de cima. Né? Então, eu tinha duas implementações. Uma eu pegava um vetor, e aí eu colocava o elemento na posição 0, na posição 1, assim por diante, até a posição n-1, certo? E aí a minha pilha toda estava aqui. Se eu quisesse empilhar, eu colocava aqui nessa posição. Se eu quisesse desempilhar, era só tirar o último elemento. Então eu tinha um vetor e eu só tinha que ficar controlando esse topo da pilha aqui. Quem que é o cara que está de fato no topo. Né? Ou com lista ligada. Eu tinha uma lista ligada simples. Certo? Onde isso daqui é o fundo da pilha e isso daqui é o topo da pilha. Então apagar um elemento nada mais é do que pular o primeiro, né? Desempilhar é pular o primeiro elemento, arrumar esse ponteiro para cá, liberar esse nó e inserir nada mais é do que criar um nó, fazer ele apontar para o atual topo da pilha e fazer ele ser o topo da pilha. Tá, então essas foram as duas implementações que a gente viu de pilha. Mais fácil do que fila. Tá?
menos detalhezinhos, né? A pilha é bem direta. Ok? Tudo bem? Dúvidas? E a pilha também tinha aquela propriedade que se eu fosse inserindo nela, na hora que eu vou tirando na ordem inversa que foi inserida, né? A fila mantém a ordem, a pilha inverte a ordem. Então, na aula de hoje, a gente vai ver várias aplicações de pilha. Tá? Fila tem várias aplicações também, como eu falei na última aula, só que várias delas envolvem computação paralela, ou distribuída, ou conexão entre vários programas, tal, que é um conteúdo muito avançado para 202. Tá? A gente vai usar a fila mais para frente, mas eu não tenho uma aula específica de aplicações de fila para fazer. Mas dá para usar pilha para resolver vários problemas que são interessantes, então a gente vai ver isso hoje. Tá? Então a gente vai começar com um exercício, que é o seguinte. Imagina que eu tenho uma expressão aritmética dada e eu quero saber se os parênteses estão corretos. Tá? Então eu vou dizer que os parênteses estão balanceados se eles estiverem corretos e desbalanceados se eles não estiverem corretos. Tá? Então, por exemplo, coisas que estão corretas, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses. Ou A vezes B, entre parênteses, mais, entre parênteses, C dividido por D menos E, entre parênteses. Porque vocês estão acostumados a pensar em termos de expressões aritméticas. Coisas incorretas, bom, abre parênteses A mais B, certo? Eu nunca fechei esse parênteses. A vezes B mais C dividido por D menos E. E aí eu fechei um parênteses a mais aqui no final, certo? E A mais B, só que com os parênteses trocados. Também não está correto. Ok? Então, digamos que eu peço para você o seguinte. Te contei esse problema, eu falo o seguinte. Eu quero que você escreva uma função que, dada uma sequência de parênteses, diz se ela é balanceada ou não. E eu quero pensar com vocês nesse problema um pouco. Tá? Apesar da aula chamar aplicações de pilha, não pense em pilha nesse momento. Tá? Tipo, a resposta não é tem que usar a pilha de tal forma. Tá? Não precisa pensar em pilha. Dá para resolver sem usar pilha. E aí, ideias? Tá. Contador de parênteses abertos. Tá, então eu vou contar quantos parênteses tem abertos. Isso. Cada vez que eu fechar um parênteses, eu tiro um contador. E cada vez que eu abrir, eu coloco um. Certo. E se for menor do que zero, se algum momento for menor do que zero, quer dizer que eu fechei antes de abrir. E se no final acabar com mais do que zero, quer dizer que eu abri e não fechei. Isso, legal. Então o Yeremis matou a ideia aqui. Então, não sei se todo mundo escutou, mas a ideia é a seguinte. Bom, eu vou contando quantos parênteses estão abertos, certo? Eu abro um parênteses, somo 1. Abro outro parênteses, somo 1. Então eu vou contando. Já abri 10 parênteses. Em algum momento eu tenho que fechar esses 10 parênteses, certo? No final, então toda vez que eu ver um fecha parênteses, eu subtraio 1. Ok? Bom, no final tem que dar 0, certo? Olha só, esse exemplo está incorreto, eu abri um parênteses e no final tinha um parênteses aberto, está errado. Esse cara aqui, quando eu terminei no final, tinha menos um parênteses aberto, também está, ou seja, um parênteses fechado a mais, também está incorreto, certo? Tudo bem? Só que não basta isso. Durante todo o processo, eu nunca posso ter mais parênteses fechados do que parênteses abertos, certo? Mais fecha parênteses do que abre parênteses. Que é o exemplo desse cara aqui. No final, seu contador é 0, certo? Mas em algum momento ele foi negativo. Então, no primeiro passo, ele foi negativo. Então, se você pensar um gráfico, sei lá,
de seu contador, e aqui são caracteres, sei lá, você precisa toda vez que você vê um cara a mais, você aumenta, certo? Então você vai aumentando, de vez em quando você diminui, você nunca pode ficar negativo, porque vai significar que eu fechei mais do que eu abri, certo? Eu posso bater em 0 e voltar, isso não é problema. Posso bater em 0 várias vezes, certo? Por exemplo, se eu fizer assim, eu, sei lá, A mais B mais C mais D. Eu tinha 1 aberto, 0 abertos, 1 aberto, 0 aberto. Ok? Então não tem problema eu bater em 0. Eu não posso nunca ficar negativo, que seria fechar mais do que eu abri, certo? E no final aqui, eu tenho que ter batido em 0. Então não é um problema difícil de resolver se você tem ideia de qual é o algoritmo. Eu não vou nem fazer a função, porque a função é só passar por essa string, somando 1 quando vê abre parênteses, subtraindo 1 quando vê fecha parênteses, certo? Testando se não fica negativo e se é 0 no final. Tudo bem? Então isso é só para aquecer. Então no que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou ignorar operandos e operadores, tá? Então eu vou escrever só a sequência de parênteses, ok? Porque eu só estou preocupado com os parênteses. Então eu vou apagar o A vezes, o B mais, porque essas coisas não me interessam só os parênteses. Tudo bem? Então se eu tivesse só parênteses, a gente resolve fácil isso daqui. Nem estou usando uma pilha. Tá? Mas agora, e se eu não tenho só parênteses, mas eu tenho também colchete, ou também chaves, certo? Quando vocês aprenderam, quer dizer, a tia Cotinha deve ter falado isso. Quando você for escrever uma coisa do tipo assim, A mais B vezes C, não vai colocando sempre parênteses, não tem? Tipo, coloca primeiro... Coloca parênteses, aí coloca colchete, aí depois, sei lá, divide por D, coloca chave. Vocês aprenderam assim? Eu aprendi assim na escola. Não usa só parênteses, fica feio. Hoje em dia só vejo as pessoas só usarem parênteses, papers, etc. Tá? Na universidade eu não vejo ninguém escrever assim, até porque pra mim isso é um conjunto. Então, sei lá, as coisas começam a ficar mais complicadas, tá? Mas digamos que eu tenho uma expressão com vários tipos de símbolo que abrem e fecham. Tá? Se você pensar, quando você programa em C, você abre e fecha parênteses, você abre e fecha colchete, você abre e fecha chaves. Você abre e fecha aspas, que aqui seria mais difícil, porque aspas é o mesmo símbolo, abrir e fechar, ou aspas simples, aspas duplas, certo? Pode ter vários tipos de coisas que eu posso abrir e fechar. Tá? Então, aqui eu vou dizer com uma sequência de parênteses, tá? Ela é balanceada se isso é uma definição recursiva, tá? Uma sequência vazia, para mim, ela é balanceada, tá? Ela não tem nada de errado com ela só é vazia, tá? Ou a sequência de parênteses ela é balanceada se ela abre colchete, eventualmente você fecha esse colchete e aqui dentro você tem uma coisa que também é balanceada, certo? Se você tiver uma coisa que não é balanceada aqui dentro, tudo isso não vai ser balanceado, certo? Por exemplo, se fosse assim. Tudo bem? Se você pegar uma coisa que é balanceada e você envolver ela com colchetes, bom, ela continua balanceada, certo? Tá? Então, ela é balanceada se ela for uma sequência válida, então uma definição recursiva, né? Envolta por colchetes. Da mesma forma, se ela for uma sequência válida envolta por abre e fecha parênteses. Tá? Só trocar aqui abre e fecha parênteses.
Tá? Ou também ela pode ser a concatenação de duas sequências válidas. Certo? Então, por exemplo, isso é uma sequência válida. Isso é uma sequência válida. Então, tudo isso daqui é uma sequência válida, porque é a concatenação de uma sequência válida com uma sequência válida. Ok? Então, isso é uma definição recursiva. Apesar de que a gente não vai resolver usando recursividade. Tá? Mas é só para ficar claro o que é uma sequência balanceada. Tá. Bom, e também vai dar ideia de como o meu algoritmo deve funcionar. Tá? Então, coisas que são balanceadas e coisas que não são balanceadas. Bom, abre colchete, fecha colchete, é balanceado. Esse cara aqui mais complicado, ele é balanceado. Deixa eu mostrar para vocês a partir daquela definição. Então, olha só. Abre parênteses, abre colchetes, abre parênteses, fecha parênteses, abre colchete, desculpa, abre parênteses, abre colchete, fecha parênteses, fecha colchete, fecha parênteses. Tá? Então, isso daqui é uma expressão que começa e termina com parênteses. Ok? Então, só preciso ver se o que está aqui dentro é uma coisa válida. Tudo bem? Bom, isso daqui é uma expressão que começa e termina com colchetes. Então, só preciso ver se o que está aqui dentro é uma coisa válida. Essa expressão, ela começa e termina com parênteses, mas se você quebrar ela assim, dá uma coisa inválida. Tudo bem? Então tem uma certa ambiguidade. Eu não posso sempre aplicar essa regra. Começou com parênteses, terminou com parênteses, eu só olho o que está dentro. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que não é a regra do abre parênteses, sequência válida, fecha parênteses. O problema é que aqui é concatenação de duas sequências. Ok? E aí esse cara é uma sequência válida, né? Porque aqui dentro tem o vazio. Tá? E esse cara começa e termina com parênteses, aqui dentro tem o abre e fecha colchete, aqui dentro tem vazio. Então, é tudo válido. Tá? Então, cada um desses pedaços é válido, você vai voltando e conclui que ela toda é válida. Tá? Ela é balanceada. Ok? Essas daqui, se você tentar encaixar essas regras, não dá certo. Mesmo quando você tem as duas opções de regras, se tentar qualquer uma das duas opções de regras, não vai dar certo. Tá? Então, coisas que não são balanceadas, abre parênteses, abre colchete, fecha colchete, abrir dois colchetes, fechar dois parênteses, abrir parênteses, abrir colchete, fechar parênteses, fechar colchete. Ok? Então, aquele algoritmo que a gente acabou de ver, agora já não funciona aqui, certo? Antes eu contava quantos parênteses estavam abertos e quantos parênteses estavam fechados. Agora, o que eu posso fazer? Sei lá, contar quantos parênteses estão abertos e quantos colchetes estão abertos? Bom, mas como é que você escapa desse caso aqui? Certo? Aqui o parênteses que foi aberto foi fechado, o colchete que foi aberto foi fechado, mas isso não é uma sequência válida, não está balanceado. Tá? Então não basta eu sair contando as coisas quando eu tenho mais de um símbolo. Né? Quando só tinha parênteses, tudo bem, mas agora parênteses e colchete não funciona mais. Tá? Então, a gente vai resolver isso usando pilha. Tá? E antes de eu explicar como resolve isso com pilha, vamos voltar para um parênteses só. Tá? Então, imagina que a gente mudasse aquele algoritmo. Então, vamos pensar naquele gráfico. De novo. Então, o gráfico sobe, desce, mas ele nunca fica negativo. Ok? Então, isso é uma sequência bem formada, uma sequência mal formada. Pode ser algo assim, né? Ou pode ser algo que no final, isso aqui é bem formado,
que é mal formado. Ou eu posso ter uma coisa que é assim também, né? Mas não desce em zero aqui. Isso aqui também é mal formado. Ok? Agora, pense o seguinte. Toda vez que a gente viu um abre parênteses, a gente contou um. Toda vez que a gente viu um fecha parênteses, a gente tirou um. Ok? Digamos que eu falo para você o seguinte. Você não pode usar um contador. Tá? Você tem que usar uma pilha para fazer essa mesma coisa. O que você faz? Sei lá, parece absurdo o que eu estou pedindo, certo? Mas vamos pensar um pouco. Se falasse, não, usa uma pilha. É aula de pilha, então tem que usar uma pilha. Toda vez que achar um parênteses, adiciona um elemento na pilha e toda vez que encontrar um fecha parênteses, remove um elemento. Isso, toda vez que eu vejo abro parênteses, coloco um cara. Então é como se tivesse contado um a mais. Toda vez que eu vejo um fecha parênteses, eu tiro um cara do topo da pilha e é como se eu tivesse subtraído um. Como é que eu checo essas condições para ver se é mal formado? O que tem que acontecer com a pilha no final? Tem que estar vazia, senão tem parênteses lá sobrando que eu nunca fechei. Ok? O que não pode acontecer também com a pilha? Isso, a pilha está vazia, eu tentar remover mais alguém. A pilha está vazia e eu vejo um outro fecha parênteses. Né, que é o underflow que eu falei na aula passada. Ok? Então a ideia é esse o algoritmo quando eu tenho abre parênteses e fecha parênteses, mas também abre e fecha colchete. Tá? Então, a ideia do algoritmo ainda vai estar aqui, só que eu vou usar uma pilha. Tá? Então eu vou lendo cada símbolo. Se eu ver um abre parênteses ou um abre parênteses ou um abre colchete, eu vou empilhar, mas eu vou empilhar o símbolo. O abre parênteses ou fecha, ou o abre parênteses ou o abre colchete. Ok? Se eu ler um fecha colchetes, eu vou desempilhar alguém da pilha. E tem que ser um abre colchete. Se for um abre parênteses, a expressão não é bem formada. Certo? Porque quem que está no topo da pilha? O último símbolo que ainda não foi desempilhado. Certo? Eu posso ter empilhado vários caras desempilhados, mas agora eu vou casar o símbolo que está no topo da pilha com esse fecha colchete. Então eu tenho que desempilhar, tem que ser um abre colchete. Se eu ler um fecha parênteses, quando eu for desempilhar, eu tenho que desempilhar um abre parênteses. Ok? Eu não estou falando vai na pilha e acha o primeiro abre parênteses, tá? Eu estou falando o topo da pilha tem que ser um abre parênteses, senão está errado. Tá? Se em qualquer momento eu não consigo desempilhar, então é porque é mal formada, certo? Acabou os símbolos. Então estou mais fechando coisas do que abrindo. Se no final a pilha não for vazia, é porque eu abri mais coisas do que eu fechei, certo? E se em algum momento eu li um fecha colchetes e fui desempilhar, era um abre parênteses, ou o contrário, é porque ela era mal formada também, as coisas estavam descasadas, certo? Que é o que acontece aqui. Posso simular um pouco para vocês verem. Por exemplo, essa vermelha, a terceira vermelha, eu vou lá, abro parênteses, abro colchetes, certo? E aí, quando eu vejo fecha parênteses, não casa com o cara que está no topo da pilha. Tudo bem? Aquela outra mais complexa que eu fiz. Para a gente ver o que acontece naquela última azul ali. Tá? Então eu abro parênteses, empilho. Abro colchetes, empilho. Abro parênteses, empilho. Quando eu vejo fecha parênteses, eu desempilho esse fecha parênteses. Certo? Então já consegui matar esse cara do topo. Aí eu vejo abre parênteses, empilho. Abre colchetes, empilho. Aí agora eu desempilho eu vejo fecha colchete, desempilho, casou certo.
eu vejo fecha parênteses, desempilho, deu certo. Vejo fecha colchete, desempilho, deu certo. E vejo fecha parênteses, desempilho, deu certo. Tudo bem? Dúvidas? Bom, então como é que eu implemento isso? Essa função é balanceada, recebe uma string com os parênteses e devolve um int, certo? 0 se não é balanceada, 1 se é balanceada. Tá? Então eu tenho uma pilha, certo? Um ponteiro com uma pilha, umas variáveis aqui, tá? Eu crio uma pilha. Aqui eu estou criando uma pilha com lista ligada, porque eu não estou passando qual o tamanho que eu quero alocar para a pilha, né? Tá? Mas poderia ser com vetor também, porque eu sei o número máximo de caras que pode estar nessa pilha, certo? Qual que é o número máximo de caras que pode estar nessa pilha? Hã? Na pior das hipóteses, tamanho da string, certo? Então eu posso criar pilha strlen de str, ok? Então eu posso criar a pilha do tamanho que eu preciso. Esse é um dos casos que eu sei a quantidade de dados que vai na minha estrutura de dados, então eu posso usar como vetor, que seria mais rápido do que ficar trabalhando com lista ligada. Tudo bem? Então eu criei minha pilha, e agora eu vou processar essa string caractere a caractere, então eu vou olhar para o caractere 0, enquanto eu não chegar no /0, certo? 1 a 1. E também enquanto estiver ok. No momento que eu perceber que a minha string não está ok, que ela não é bem formada, eu vou parar esse laço. Okay? Essa variável ok é para isso, para verificar se está dando certo. No momento que der errado, eu vou falar que ok é 0. Note que no começo ok é igual a 1. Então no começo minha string é balanceada. Então se eu ver abre colchete ou abre parênteses, certo? Eu vou empilhar nessa pilha esse símbolo, o cara stri. Tá? Se eu não vi abre colchete ou abre parênteses, então é porque eu vi alguma coisa que é ou fecha parênteses ou fecha colchete. Estou supondo que só tem esses 4 caracteres na minha string, tá? Não pode ter nenhum lixo, nem nada. Então eu olho o seguinte, se a pilha for vazia, então eu estou vendo ou um fecha parênteses ou um fecha colchete, que faria eu desempilhar alguma coisa, mas a pilha está vazia. Ok? Então eu coloco que ok é 0 para o laço acabar quando for testar a condição. Se a pilha não é vazia, né, aí eu vou ver quem que eu desempilho. Então eu desempilho alguém da pilha, guardo aqui nessa variável par, que é um caractere, tá? E aí eu vejo se as coisas casam, tá? Se o STRI era fechar colchete e o par é diferente de abrir colchete, então também não está ok, não casou certo, tá? E se STRI for igual a fecha parênteses, mas o par for diferente de fecha parênteses, então também não está ok. E aí eu fecho esse else, tá? E isso acaba esse for da linha 6. Ok? Note que esse for da linha 6 tem um único comando, que é o if, else. Então eu não preciso de um bloco aqui. Se você se sentir desconfortável, coloque. Tá? No final, a pilha tem que estar vazia, senão tem mais coisas abertas do que coisas fechadas. Tá? Então, se não é vazia a pilha, também ok é igual a 0. Tá? Agora eu destruo a pilha e eu devolvo o ok. Se durante todo esse processo eu achei algum erro, eu coloquei ok como 0. Se não, o ok é igual a 1, que foi o começo lá. Tudo bem? Dúvidas?
não tão difícil, né? Mas resolve um problema razoavelmente interessante. Bom, eu podia perceber que aqui na linha 10, se a pilha é vazia, eu podia devolver 0 já aqui, né? Ou aqui na linha 14, ou aqui na linha 16, porque eu já sei que a expressão não é bem formada, certo? Então o que acontece se eu der um return 0 nas linhas 10, 14 e 16? Eu não dou free na pilha, eu vazo memória, certo? Eu aloquei uma pilha no meu algoritmo, eu preciso liberar essa pilha antes do meu algoritmo acabar. Eu acho que esse exemplo ele é interessante também, porque aqui eu estou usando uma pilha para resolver um problema computacional que não é só guardar dados. Tá? Então a gente vai ver estruturas de dados, e eu vou ficar falando, busca, insere, remove, imagina que é um aluno, e não sei o que e tal, que dá uma impressão um pouco de banco de dados, alguma coisa assim. Tá? Apesar que banco de dados é outra coisa. Mas estruturas de dados servem também para resolver problemas computacionais diferentes de só sei lá, armazenar informação e buscar essas informações. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Bom, então a gente vai continuar falando de expressões aritméticas, só que agora a gente vai parar de pensar um pouquinho em parênteses e pensar em outras coisas. Tá? Então eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada, vou falar um pouco mais. Que a gente tem 3 tipos de notação para expressões aritméticas. Então a infixa vocês estão acostumados, A mais B, por exemplo. Então o operador vai entre os operandos, certo? Prefixa, que vocês devem ter visto pela primeira vez na última aula, que o operador vem antes dos operandos, por isso pré-fixa, e pós-fixa, que o operador vem depois dos operandos, por isso pós. Ok? Então, esses são exemplos bem simples, né? A mais B, mais AB ou AB mais. Então, se eu olho esse exemplo, acho que fica bem claro o que é para fazer, né? Esse está falando, some A com B. Esse daqui pega A e B e some. Esse daqui é A mais B. 3 formas diferentes de ler. Agora, uma expressão mais complicada. Tá? Sei lá, 5 vezes o resultado de 9 mais 8 vezes 4 vezes 6 mais 7. Tudo bem? A prefixa fica isso daqui. Tá? Que parece estranho, mas olha aqui para cima. Não é multiplicar 5 com o resultado de alguma coisa? Então eu estou multiplicando 5 com o resultado de alguma coisa. Tudo bem? O que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa, primeiro, é alguma coisa mais 7. Então tá ali, mais alguma coisa e o 7. Então a expressão ainda tá ali, mas você tem que ficar olhando ela de um jeito um pouco estranho. Tá? E pós-fixa, basicamente o contrário, né? Eu vou colocando os operandos primeiro e depois os operadores. Então, olha só, a última operação que eu vou fazer é a multiplicação. Tá aqui, a última coisa que eu vou fazer é a multiplicação. De 5 com alguma coisa. Ok? Tá. Então, infixa é a notação cotidiana, que a gente aprende quando a gente aprende matemática, né? É a ordem normal de leitura, que a gente já está acostumado. E aí eu uso parênteses para evitar a ambiguidade. Né? Então aqui eu quero somar 9 com 8 antes de multiplicar por 4. Se eu tirar os parênteses, eu vou multiplicar 8 por 4, né? E depois que eu terminar todas as multiplicações que eu vou somar o 9. Tudo bem? Então eu preciso dos parênteses para evitar a ambiguidade. Prefixa é essa notação, a gente chama de notação polonesa, desse lógico Jan Łukasiewicz. Provavelmente Witt. Bom, é chamado de notação polonesa porque ele é polonês. Tá?
Bom, ele que inventou isso, ele inventou isso num contexto de lógica, não de aritmética, tá? E o operador precede operandos. Tá? E pós-fixa, a gente chama de notação polonesa reversa, tá? Por ser o inverso da notação polonesa, tá? E é a pós-fixa, que é das calculadoras HPs. Eu falei besteira na última aula, eu falei que era pré-fixa nas calculadoras HP, alguém me corrigiu, obrigado. Tá? E é usada para outras coisas também. Tá? Então o operador sucede os operandos. Você tem operando, operando, operador. Tá? Bom, mas e daí? Né? Bom, se você... eu quero mostrar para vocês como que a gente calcula essas duas expressões, tá? Essas duas expressões são equivalentes. Então, eu peguei essa em fixa e transformei nessa pós-fixa. Tudo bem? Esse cara aqui dá 26. Então, vamos imaginar que você fosse fazer um algoritmo que calcula expressões aritméticas. Certo? O compilador particular tem que fazer isso. Né? Então imagina que eu tenho notação em fixa lá e eu preciso resolver. Tá? Bom, eu olho para essa string aqui de coisas e aí uma coisa meio chata acontece. Eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer primeiro, certo? Então o que eu tenho que fazer primeiro? Essa multiplicação? Não. Eu tenho que primeiro somar 2 com 1. Okay? Então, em certo sentido, eu tenho que olhar para essa string inteira. Esse é um algoritmo meio trivial, certo? Se eu desse isso de laboratório para vocês, provavelmente vocês fariam. Tá? Bom, você tem que achar esse 2 mais 1 e trocar por 3. E aí você tem que repetir isso de novo. Olhar para a string e ver qual que é a próxima coisa que você faz. Que é multiplicar 3 por 4, que dá 12. Aí você precisa ver o que você faz agora. Tem essa multiplicação e essa soma. Mas essa soma está entre parênteses. Então eu vou somar primeiro antes de multiplicar. E aí você troca por 13. E aí você repete o algoritmo de novo e dá 26. Certo? Então toda hora você precisa passar pela string, achar qual que é a operação que você precisa fazer agora. Certo? E aí executar essa operação e repetir. Tá? Pelo menos da forma mais trivial. Dá para fazer diferente usando árvores, tá? Mas não vem ao caso aqui. Ok? Então deu 26. Agora eu quero resolver com notação pós-fixa. Tá? Então é essa expressão aqui. Eu vejo um 2, legal. Não sei o que fazer com 2. Deixa ele lá. Vejo um 2, tudo bem. Vejo um 1, legal. Agora eu vejo um mais. Bom, então eu sei que os operandos desse mais são esses 2 últimos caras. Então eu troco por 3. Então eu troco tudo isso aqui por 3. Certo? Aí eu continuo lendo lá. Eu já li 2, 2, 1, mais. Aí eu vejo um 4. Coloco lá. Aí eu vejo um vezes. Bom, basta eu multiplicar 3 por 4 e trocar por 12. Troco por 12. Tá? Então eu já li 2, 2, 1 mais 4 vezes. Aí eu vejo um 1. Aí eu vejo um mais. Troco 12 1 mais por 13. E aí eu vejo um vezes. Troco 2 e 13 vezes por 26. Então, percebe que é um algoritmo muito rápido, certo? Eu só vou olhando número a número e operador a operador. Quando eu vejo um operador, eu pego os 2 números anteriores, troco pelo resultado. E vou fazendo isso. Até a hora que eu terminei de ler tudo, me sobrou o resultado. Tudo bem? Então o algoritmo é o seguinte. Cada elemento que eu ler, se for um número n, eu empilho esse n. Porque eu tenho que guardar ele para ser usado. Ok? Se for um operador, bom,
que é isso? Isso é um símbolo genérico matemático para um operador. Tá? Então, matemáticos, quando estudam álgebra, eles querem falar de um operador, mas não sei se é soma, se é multiplicação, se é um operador maluco. Então, em geral, você usa algum símbolo para representar um operador qualquer. Tá? Então, isso aqui podia ser mais, vezes, divisão, menos, sei lá. Tá? Então, eu desempilho quem está no topo da pilha, desempilho de novo quem está no topo da pilha, guardo nessas variáveis, operando 1, operando 2, e aí eu empilho o resultado da operação. Tá? Então eu tinha feito... Imagina que eu tenho lá 3, 7, 10, 15, 2 e 4 na minha pilha. Tá? Nessa ordem. Esse cara é o topo da pilha. Bom, eu vejo mais. Eu somo 2 com 4. Tá? Dá 6. E aí depois eu empilho o resultado. Então eu empilho 6 aqui. É aquela mesma animação que eu fiz ali. Certo? Só que a sequência de números que eu tinha era, na verdade, a pilha escrita do fundo pro topo dela. Tá? Então, se você voltar aqui... Então, empilho 2, empilho 1, vejo um mais na minha string, desempilho os dois, o mais não está na pilha, tá? Desempilho 2 e 1 e empilho o resultado de 2 mais 1. Ok? Note que eu vou desempilhar o 1 e aí depois eu vou desempilhar o 2, mas eu tenho que fazer 2 mais 1, não 1 mais 2. Para o mais não importa, para divisão importa, tá? Então eu tenho que pegar o primeiro operador, tenho que pegar o cara do topo da pilha e o cara que agora está no topo da pilha, mas eu tenho que fazer primeiro a operação esse, operador esse. Tá? Já mostro isso no outro slide. E aí eu vou repetindo. Vi um 4, empilha. Vi um operador, tira os dois caras do topo da pilha e aplica o operador. E vai fazendo isso. Tá? Então é um algoritmo bem simples. Tá? No final, eu desempilho o único valor que tem na pilha, que é o resultado da expressão. Tá? Então a pilha ficou lá meio servindo como um lugar de processamento dessa expressão. Dúvidas? Não? Tá. Então note que aqui ó, eu desempilho operando 1, desempilho operando 2, mas a operação tem que fazer operando 2, operador operando 1. Tá? Se fosse divisão, eu ia querer dividir primeiro, eu ia querer dividir operando 2 pelo operando 1, não operando 1 pelo operando 2, vai dar um resultado diferente. Ok? Dúvidas? Tá. Bom, legal. Então, se eu tiver uma expressão em pós-fixa, é bem rápido calcular, bem rápido e bem simples, né? Quanto tempo demora esse algoritmo? Já que eu falei que é bem rápido. O de n, certo? Eu olho para cada caractere da string e aí ou eu empilho, demora O de 1, ou eu desempilho dois caras, demora O de 1, duas vezes O de 1, certo? E empilho um cara. Então eu faço 3 operações O de 1 aqui e ali eu faço uma operação O de 1. Tudo bem? Então isso tudo demora O de n, comprimento a minha expressão. Então é bem rápido, uma passada só eu resolvo. Então, legal, se você me der uma expressão pós-fixa, eu consigo calcular rápido o valor dela. Mas se você me der uma expressão infixa, que é como em geral as pessoas digitam. Certo? Então, dá pra gente converter de fixa para pós-fixa. E de novo a gente vai usar pilha. Tá? Então, o meu objetivo é pegar uma coisa como essa e transformar numa coisa como essa daqui. Tá? Então, a ideia vai ser a seguinte. Os números, eles vão aparecer exatamente na mesma ordem que eles aparecem na expressão. Tá? Quando eu ver um número, eu vou copiar ele diretamente para a saída.
Se a saída for terminal, eu vou dar printf. Se a saída for uma string ou um vetor, certo? Qual é a expressão que eu quero calcular, eu vou salvar nesse vetor, certo? Na posição atual. Tudo bem? Digamos que eu imprimo. Talvez seja mais fácil de pensar. Então, os operandos vão direto para a saída. Não tem que fazer nada com eles. A questão é quando o operador aparece. Tá? Então, a questão toda é a seguinte. Quando você lê aqui 1 mais 2, você pensa, é para somar 1 com 2. Mas não é. Certo? Porque a multiplicação tem precedência em relação à soma. Então não é para você somar 1 com 2, é para você multiplicar 2 por 3, depois dividir por 4, depois multiplicar por 5. Quando tudo isso acabar, quando todos os operadores com maior precedência terminarem, aí sim que eu tenho que somar. Ok? E lembrando que eu desempato da esquerda para a direita. Né? Então eu vou primeiro multiplicar 2 por 3 para depois dividir por 4. Eu não vou dividir 3 por 4 e depois multiplicar por 2. Certo? Tudo bem? Lembram disso? Desempato da esquerda para a direita. Mais e menos tem menos precedência do que vezes e divisão. Tá. Então, quando o operador aparece na entrada, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma pilha de operadores que eu preciso processar, que eu preciso jogar na saída. Tá? Então, enquanto o operador no topo da minha pilha tiver precedência maior ou igual do que o operador que está na entrada, eu tenho que realizar essa operação antes da operação que eu estou olhando agora. Tá? Por exemplo, quando eu ver a divisão, eu tenho que primeiro fazer essa multiplicação antes de dividir. Por quê? Multiplicação e divisão têm a mesma precedência, certo? Só que a multiplicação estava à esquerda. Ok? Então, enquanto tiver um operador com precedência maior ou igual na pilha, eu vou desempilhar ele e copiar para a saída. Tá? E aí eu empilho o operador novo. Tá? E aí no final eu desempilho todo mundo da pilha. Porque já não tem mais novos operadores que podem ter mais precedência do que aqueles que estão na pilha. Tá? Deixa eu simular para vocês entenderem certinho o que está acontecendo. Bom, então eu vejo 1, eu simplesmente jogo ele na saída. Eu vejo o mais, eu coloco ele na minha pilha. Tá? Eu vejo 2, eu jogo ele na saída. Tá? Aí eu vejo o vezes, eu olho o seguinte. No topo da minha pilha, tem um operador com precedência maior ou igual do que vezes? Não, porque o mais tem precedência menor. Certo? Então eu pulo aquele enquanto, certo? Aquele enquanto não tem nada para fazer, e aí eu empilho um novo operador. Então eu coloco vezes aqui. Certo? Esse mais, ele está guardado para ser feito mais para frente na minha operação. Primeiro eu vou ter que lidar com aquele vezes, a divisão e outro vezes. Ok? Aquele mais só tem que sair de lá quando apareceu menos. Concorda? Tá. Então, viu vezes, empilhei. Aí eu coloco 3 na saída. Aí agora eu vejo a barra de divisão. Certo? Tem um operador no topo que tem precedência maior ou igual do que a divisão? Tem um cara com precedência igual. Certo? Então o que eu faço? Eu desempilho ele e copio para a saída. O que isso está falando? Multiplica 2 com 3. Certo? Então desempilho esse cara e aí eu empilho a barra. Eu vejo 4, solto ele direto na saída. Certo? Aí eu vejo vezes e pergunto, tem um cara com precedência maior ou igual no topo da pilha? Tem.
Então eu coloco esse cara. Olha só. Porque eu quero pegar o resultado de 2 com 3 e dividir por 4. Certo? Então eu tiro essa barra e empilho o vezes. Aí eu vejo 5. Certo? E aí agora eu vejo menos. Tem um cara com precedência maior ou igual do que, no topo da pilha, do que o menos no topo da pilha? Tenho, vezes. Então eu tiro vezes do topo da pilha. Por quê? Eu quero pegar o resultado de 2 vezes 3 dividido por 4 e multiplicar por 5. Ok? Agora, ali é um enquanto. Então eu pergunto de novo. Tem no topo da pilha um cara com precedência maior ou igual do que o menos? Tenho, mais. Por quê? Porque eu quero somar com o resultado de toda aquela multiplicação com a divisão no meio. Certo? E aí eu vejo 6. Então eu tirei esse cara, desculpa, e empilhei o menos. Aí eu vejo 6. Bom, e agora eu não tenho mais nada para fazer, é só ir desempilhando as operações e colocando elas na ordem. No meu exemplo, só tem um cara, a pilha fica vazia, o algoritmo para. Tudo bem? Então, de certa forma, é o seguinte, coisas que têm precedência menor vão ficando no fundo da pilha, coisas que têm precedência maior vão sendo usadas. Tudo bem? Sim. Pode explicar? Hã? Pode explicar? Posso. Do zero? Hã? Explicar a notação pós-fixa ou a conversão? Tá. Então a ideia é a seguinte. Você entendeu o algoritmo ou não entendeu o algoritmo? Tá. Então vamos lá. O algoritmo é o seguinte. Eu te dou... A entrada dele é uma expressão em notação infixa, em que o operador está entre os operandos. Do jeito que você aprendeu na escola. A saída dele é a notação pós-fixa, que os operandos vêm antes do operador. Ok? Então, o que eu faço é o seguinte. Toda vez que eu vejo um número, então eu vou processar... Talvez não falei isso, né? Eu vou processar a expressão infixa da esquerda para a direita. Começando do 1, indo até o 6 lá. Tá? Toda vez que eu ver um número, eu não tenho que fazer nada com o número. Eu só tenho que soltar o número na saída. Tá? Então eu vou lá e coloco 1. Quando eu ver um operador, eu vou colocar alguns operadores aqui. Tá? Potencialmente. Quando eu vejo mais, não tem nada para fazer, porque minha pilha começa vazia. Não tem ninguém guardado lá, então eu só empilho mais. Significa empilhar o mais, significa assim, esse mais é uma operação que eu quero fazer, mas talvez eu vou fazer ela mais para frente. Por quê? Eu vou ver o 2 agora, e eu não quero somar. Eu não quero escrever 2 mais. Porque isso seria errado. Eu tenho que primeiro multiplicar tudo aquilo lá para depois somar, né? Então eu deixo o meu mais guardado na pilha. Ok? Então eu vou fazendo isso. Quando eu vejo um número, eu simplesmente jogo na saída. Quando eu vejo um operador, eu vou colocar ele na pilha. Tá? Só que para colocar na pilha, eu olho o que tem no topo da pilha. Se no topo da pilha tem alguém com precedência menor, tudo bem. Então eu posso colocar uma multiplicação em cima de uma soma. Tá? Porque a multiplicação ela tem que acontecer antes da soma. Lembra da propriedade da pilha? De que quando eu for desempilhar, eu vou desempilhar na ordem inversa que foi inserido. Certo? Quando eu for tirar, eu vou tirar a multiplicação, não a soma. O que eu não posso fazer é o contrário. Eu não posso ter uma multiplicação pendente para ser feita e ver uma soma e deixar isso na pilha. Porque eu devia fazer as multiplicações antes de fazer a soma. Que a hora que eu for desempilhar, eu vou desempilhar na ordem ao contrário. Tudo bem? Então o que eu faço? Eu tenho um operador na mão. Digamos, eu tenho multiplicação. Eu olho para a minha pilha,
todo mundo que for com precedência maior ou igual do que a multiplicação vai ter que sair da pilha e vir aqui para a saída. Até eu chegar ou no fim da pilha, no fundo, certo? A pilha ficar vazia, ou eu ter, por exemplo, uma soma aqui, que é um cara que tem precedência menor do que a multiplicação. Aí eu não vou desempilhar. Tudo bem? Porque eu vou empilhar a multiplicação aqui em cima da soma, para depois ela ser feita antes de fazer a soma. Tá? Tudo bem? Ficou claro? Então é isso que eu vou fazendo. O exemplo, o menos é o mais interessante ali. Porque o menos, a hora que você vê o menos, então você está aqui até o 6. Você viu 5, certo? Então você tem 1, 2, 3 vezes 4 barra 5. Nesse momento a sua pilha está assim, está mais vezes, e você vê um menos lá, né? Menos 6, ok? Quando você vê um menos, primeiro você tem que multiplicar, aí depois você tem que somar para depois você poder fazer esse menos. Então você solta a multiplicação, tira da pilha, aí você pega a soma, tira da pilha, e aí você coloca o menos, certo? E aí eu vi o menos, mas eu ainda nem vi o outro operando dele. Então eu vejo 6, coloco 6, e agora eu consigo tirar o menos da pilha e colocar aqui. Ficou claro? Então essa é a ideia. Enquanto tiver um cara com precedência maior ou igual no topo da pilha, eu vou desempilhando. Tá? Dúvidas? Observações, eu estou usando uma operação nova aqui, que eu não falei na aula passada, que é olhar o topo da pilha, certo? Então aqui eu falo o seguinte, o operador que está no topo da pilha tem precedência maior ou igual ao operador no topo da entrada. Eu não desempilhei esse cara, eu só estou olhando, o cara que está lá no topo da pilha tem precedência maior ou não? Tá? É razoavelmente fácil de implementar, certo? Eu só preciso olhar lá para a última posição do meu vetor, se eu implementei com vetor, ou olhar para o primeiro nó da minha pilha. Tá? Dá para fazer sem? Digamos que eu falo assim, ó, você não pode espiar. E o pessoal chama isso de operação pick, que é espiar. Que é pegar o primeiro, pegar o topo da pilha, certo? Mas sem desempilhar ele da pilha. Isso é o que o pick faz, em geral, nas linguagens de programação. Tá? Então, digamos que você fala assim, não, você não pode usar pick. O que você faz? Tira e coloca de novo. Ele vai voltar para o mesmo lugar, né? Só vai ser mais lento do que só olhar. Tá? E aí, pergunta para vocês. Como é que eu generalizo para o caso que a expressão tem parênteses? Aqui eu não falei de parênteses, certo? E aí? Como é que eu mudo o meu algoritmo? O que eu faço para o caso que tiver parênteses também? Eu vou colocar ele na pilha. Certo? Então eu vi aqui, digamos, um mais, um vezes, e aí eu vi um abre parênteses. Certo? O que o abre parênteses diz pra gente? Para que serve o abre parênteses em expressão aritmética? Para quebrar a regra de precedência, certo? Para forçar uma precedência. O que está dentro do parênteses tem precedência do que está fora do parênteses. Tudo bem? Então posso, por exemplo, vir e abrir o parênteses aqui. Coloquei esse abre parênteses aqui. Ele não vai ser impresso na minha expressão pós-fixa, tá? A expressão pós-fixa não usa parênteses porque ela não é ambígua, tá? Uma das vantagens, esqueci de falar isso, mas uma das vantagens dela é que eu não preciso de parênteses.
ela nunca tem ambiguidade, eu não preciso de precedência em notação pós-fixa. É só sair fazendo na ordem. Tá? Ok, então fui lá, vi um abre parênteses. Agora eu vejo mais, digamos, vejo um mais. Certo? Bom, digamos, eu vejo um mais. O que eu faço? Adiciono mais na pilha. Por quê? Qualquer coisa que vier posterior a ele. Certo. Então, dentro do parênteses não tem nenhum outro operando ainda. Nenhum operador, certo? Pode ser que mais pra frente venha uma multiplicação, que vai ter precedência sobre o mais. Tá, então eu guardo mais. Legal. Se eu ver outro mais... Eu desempilho esse mais, imprimo e coloco outro mais na pilha. Legal. Se eu ver um vezes... Aí você coloca o vezes no fim. Tá. Se eu ver um menos... Desempilho vezes, imprimo ele, desempilho mais, vejo ele. Mas esse parênteses aqui vai ficar aqui para sempre? Então, a hora que eu ver um fecha parênteses, certo? O que eu faço? Digamos que estivesse na outra situação. Desempilho tudo até desempilhar o parênteses. E aí eu sigo. Tá? Então, pensa assim, a gente viu como fazer quando não tem parênteses. O parênteses aqui é como se ele estivesse servindo de um fundo falso da pilha. Certo? É o mesmo algoritmo enquanto eu não estou vendo parênteses. Quando eu vejo abre parênteses, é como se colocasse um novo fundo falso. Quando eu vejo um fecha parênteses, é como eu tirasse esse fundo falso. Certo? Então, esse abre parênteses está me limitando a pilha só ficar nesse intervalo aqui, só daqui para cima, até eu ver o fecha parênteses correspondente dele. Certo? Não é qualquer fecha parênteses, porque, por exemplo, eu posso ver um outro abre parênteses aqui, e aí esse outro fecha parênteses vai tirar esse cara, mas não vai tirar esse cara. Tudo bem? Dúvidas? Então não é tão difícil mudar esse algoritmo para lidar com parênteses. Ok. Então chega de expressões aritméticas, a gente vai olhar para a recursão. Tá? Então uma pergunta que é interessante é qual que é a relação entre pilhas e recursão? E eu vou tentar explorar um pouco isso. E a ideia é que vocês consigam entender melhor como recursão funciona. Tá? Então vamos olhar para essa função fatorial. Eu escrevi o código dela um pouquinho maior do que em geral eu escrevo para ficar um pouco mais didático. Tá? Então, lembrando, fatorial, né? Então tem int fat de int n. Eu tenho duas variáveis, hat e ant. Hat é o que é devolvido. Tá? É o retorno. Ao invés de eu escrever return, onde eu calculei o hat, eu estou deixando essa variável explícita. Tá? Vai ficar mais fácil de entender assim. Não o código, mas o que eu vou mostrar depois. Ant é o fatorial de n-1. Tá? Fatorial anterior. Então, a base é a seguinte. Se n for 0, 0 fatorial é 1 por definição. Então, hat é igual a 1 e eu vou devolver hat. Se n não é 0, então eu posso calcular n fatorial como n vezes n-1 fatorial. Que é aqui que está a recursão, certo? Caso geral. Então, o ant é fat de n-1 e o hat vai ser n vezes o ant. E aí eu devolvo o hat. Ok? Então vamos simular esse código para tentar entender o que está acontecendo. Tá?
Então, vou simular FAT4. Tá? Então, tem uma pilha. Já vou falar mais sobre essa pilha que está envolvida nessa recursão. Tá? Por enquanto, pensa só que eu estou empilhando coisas, literalmente. Tá? Minha figura vai empilhar coisas aqui, uma em cima da outra. Tá? Não precisa pensar na estrutura de dados pilha, pensa só que eu estou empilhando uma coisa em cima da outra. Tá? Então, você chama FAT4. Então, o N vale 4. Certo? O RET e o ANT valem algum lixo no começo, porque são variáveis não inicializadas aqui. Então, começa com lixo de memória. Tá? Então, interrogação para mim vai ser algo que eu não sei quanto vai. Tudo bem? Então, eu fui lá no meu main e falei printf FAT4. Então, o que acontece? Bom, na linha 2 eu só estou criando essas variáveis RET e ANT, né? Linha 3 eu testo se n é igual a 0, não. Então vou para o else e falo ANT é igual a FAT de n menos 1. Quando eu chamo uma função, uma linguagem de programação qualquer, o que acontece? A execução vai para aquela chamada de função, vai executar aquela função. Quando terminar, ela volta para onde foi chamada, certo? Por exemplo, se eu chamo um printf, o programa não continua a partir do printf até que vá no código do printf, execute o que tem que fazer para imprimir, e termine e aí depois volte. Ok? Então, quando eu chamo aqui ANT é igual a FAT de n-1, na verdade, o que acontece primeiro aqui? Bom, primeiro eu pego o n e subtraio 1, e aí depois eu chamo FAT de n-1. O ANT igual a FAT de n-1 só vai acontecer depois que a função FAT terminar, para n-1, certo? Primeiro ele precisa calcular o lado direito para depois fazer a atribuição, né? Se fosse 2 mais 3, primeiro ele ia somar 2 com 3 antes de colocar na variável. Aqui é a mesma coisa, ele vai primeiro chamar a função para 3, e quando ela terminar, ele vai atribuir esse valor para ANT. Então essa execução fica suspensa, e o que acontece agora é a execução de FAT3. Então nessa minha pilha, eu empilhei aqui, olha. Eu tinha o 4, o RET e o ANT, que eu não sei quanto vale, da chamada do 4. Agora eu tenho o N, o RET e o ANT da chamada do 3, do N igual a 3. Tudo bem? Tá. Acontece a mesma coisa. Ele chega na linha 6 e fala, preciso, para calcular ANT dessa chamada, eu preciso calcular a FAT de 2. Então a mesma coisa que acontece. Tá? Para calcular a FAT para calcular ANT aqui na chamada do n igual a 2, eu preciso fazer FAT de 1. Então a mesma coisa acontece. Para fazer o ANT na chamada do 1, eu preciso fazer FAT de 0. A mesma coisa acontece. Nesse momento, todas essas variáveis existem ao mesmo tempo no seu programa. Tá? Existe um N, um RET, um ANT para a primeira chamada, um N, um RET, um ANT para a segunda chamada, e assim por diante. Então tem 15 variáveis aí. Coincidentemente, todas essas chamam N, todas essas chamam RET, todas essas chamam ANT. Ok? Mas elas existem em lugares diferentes da memória. Se eu altero essa ANT, não altera essa ANT. Elas são independentes. Tudo bem? Então, cada chamada de função nova cria novas variáveis locais, que são independentes da chamada anterior. É isso a confusão que alguns alunos fazem. Às vezes eles pensam que mudar essa variável aqui vai fazer isso propagar para a variável local de uma chamada anterior. Não vai. Porque elas são independentes, elas estão em lugares diferentes da memória. Tudo bem? Então aqui eu cheguei na base. Se n for igual a 0, RET é 1. Tudo bem? E aí, essa função vem aqui para a linha 9 e devolve RET. Quando ela devolve RET,
para onde ela volta? Ela volta para aquela chamada de fatorial para 1 que a gente fez na linha 6. Certo? Então, eu terminei de calcular a FAT de 0. Tudo bem? Então, o ante dessa chamada passa a ser 1, que é o que eu vou devolver ali. Tá? Mais do que isso, essas 3 variáveis deixam de existir, porque elas são variáveis locais. Quando a função acaba, a variável local deixa de existir. Então, elas somem. E o ante aqui passa a ser 1. Ok? Bom, então eu estou aqui na linha 6. Ante é igual a 1. Het é igual a n vezes ante. N é 1, ante é 1. Então, het é 1. E aí eu devolvo 1. Devolvo 1 para quem? Lá na linha 6 da chamada do fatorial de 2. Certo? Então, parece um 1 aqui. Por enquanto parece que eu não fiz nada, só está devolvendo 1. Né? Mas agora, ante é 1, het é n vezes ante, 2. E aí, a linha 9 devolve 2, que vai ser atribuído para a variável ante da chamada do 3. Agora, a execução continua aqui, do fatorial de 3, continua aqui, que tinha chamado fatorial de 2. Fatorial de 2 devolveu 2. Então, ante é igual a 2. E het é igual a n vezes ante, 6. Então, essa função devolve 6. Que vem aqui para esse ante, certo? E aí, agora, ante é 6. Het é n vezes ante, 24, e eu devolvo 24 e a função acaba. Tudo bem? Então, a primeira coisa a notar é que todas essas variáveis existem ao mesmo tempo enquanto a recursão está acontecendo, certo? E elas são independentes. Isso é muito importante para a gente. É isso que faz a recursão funcionar. Tá? Tanto é que uma forma de você quebrar a recursão, ter resultados desastrosos, é colocar alguma coisa como global. Por exemplo, vai lá e coloca ante como global. Toda hora que você estiver mudando a ante, você está mudando a mesma ante de todo mundo, porque a ante global, ela só existe uma vez na memória. Tá? Dúvidas? Então note que eu fui meio que empilhando aqui, certo? Eu fui empilhando. Então eu fui empilhando coisas. E aí essas coisas foram acabando, eu fui desempilhando. As mais antigas ficaram no fundo, as mais novas em cima. Tá? Então, a recursão, ela é implementada, de fato, com pilha. Lá dentro o que está sendo usado é pilha. Tá? Não é mágica, não é uma outra coisa que estou mostrando que tem a ver com pilha. É uma pilha. O programa tem uma coisa que chama pilha de execução, que eu já vou explicar um pouquinho melhor, tá? Então, quando eu estou empilhando ali, eu estou alocando mais espaço para as variáveis locais, tá? N, het, ante. É como se eu estivesse dando um malloc lá para 3 ints, certo? Mas está sendo feito automaticamente para mim. Eu não preciso eu dar um malloc. Tá? Quando eu desempilho, a chamada para FAT n, na verdade ali era FAT de n-1, ela retorna e eu apago esse espaço para as variáveis locais, como se eu desse free naquela memória. Tá? E aí eu reestabeleço os valores das chamadas das variáveis locais para o valor que tinham antes da chamada. Então o que acontece é o seguinte: eu estou executando aqui, o n é como se valesse 0 e 1. Quando eu volto, eu pego da pilha qual que era o estado anterior e volto o valor dessas variáveis para o estado anterior. Certo? Então, o elemento da minha pilha, que aqui são essas 3 variáveis, está guardando como a função estava antes de eu fazer a chamada recursiva. Para quando a chamada recursiva terminar,
eu recuperar aquele estado que eu estava. O que é o estado? As variáveis dele. Tá? Quais variáveis ele tinha? Com quais valores aquelas variáveis estavam. Tá? Então eu preciso saber que quando eu volto aqui, o n é 3, não 2, ou 1, ou 0, que foram os valores que o 3 teve. Então quando eu desempilho esse cara, eu faço aquele n voltar a valer 3. Ok? Então, o conjunto de variáveis locais forma um elemento dessa pilha, que é usada para implementar a recursão. Tá? Isso é interessante para a gente porque significa que a recursão ela pode ser simulada usando uma pilha das variáveis locais. Se eu não quiser usar a recursão, eu posso usar a pilha que eu mesmo implementei. Desde que cada elemento da minha pilha, certo? Ao invés de ter uma pilha de inteiros ou de caracteres, eu tenho uma pilha que é uma struct com as variáveis locais que eu preciso armazenar a informação. Tá? Bom, legal. Mas e o Hanoi? Então, no Hanoi, eu tenho duas chamadas recursivas. Certo? Então, quando eu faço uma chamada recursiva, alguma coisa acontece, e aí a chamada recursiva acaba. Eu preciso saber qual que é o valor, eu preciso recuperar o valor de n, origem, destino e auxiliar. Certo? Que são as variáveis locais que eu tenho. Então essa informação tem que estar guardada na pilha. Ok? Mais do que isso, eu preciso saber se eu venho para imediatamente depois da linha 3 ou imediatamente depois da linha 5. Tem duas chamadas recursivas. Certo? Então aqui não basta eu guardar quais são as minhas variáveis, esse mecanismo de recursão precisa saber para onde ele volta. Para a linha 3 ou para a linha 5. Tudo bem? Então ele também precisa saber o ponto de retorno na função. Uma função pode ter, sei lá, 20 chamadas recursivas. Qual dessas ele volta? Tá? Então além de empilhar as variáveis locais, a gente tem que armazenar qual linha, tá? Não é linha que está guardado lá, mas é qual endereço de memória onde seu programa está armazenado, que eu tenho que voltar a fazer a execução do código. Tudo bem? Então o registro de ativação de uma função é o conjunto de dados formado pelas variáveis locais e o endereço de retorno após a chamada. Tá? O endereço na memória. Então como funciona a execução do código? O seu programa está na memória. Certo? Tudo está na memória para o computador poder usar. Então as instruções do seu programa também estão na memória. Então cada instrução do seu programa tem um endereço de memória. Tá? E aí o computador fica fazendo o seguinte, executa esse endereço, executa esse, executa esse, executa esse. Ah, tem um laço, então volta e executa esse, executa esse. Ah, acabou a condição do laço, então vem para cá. Certo? Então ele está executando esses comandos um a um, como se fossem linhas de código. Tá? Mas não são linhas de código, são endereços de memória. Tudo bem? Então você precisa armazenar quem são as variáveis locais. Não? Então o que é o registro de ativação de uma função? Função qualquer. Pode usar recursão, pode não usar recursão. É as variáveis locais dessa função, tá? E qual que é o endereço de retorno que você tem que você vai voltar quando você fizer a chamada recursiva. Tá? Então a pilha de execução, ou pilha de chamadas, é uma pilha, de fato, tá? Dos registros de ativação das várias chamadas do programa. Então, você vai lá e você tem seu main. Seu main tem a variável i, a variável j, variável k, aux1, aux2 e a que eu mais gosto que os alunos usem, que é a aux. Que ela auxilia a auxiliar. Certo? Talvez ela auxilie essas duas. Aí isso daqui é o seu main. Então você tem um registro lá na sua pilha, tá? Que está guardando esses caras. Qual pilha? Sabe aquela pilha que eu falava? Ah, a memória tem duas áreas, a pilha e o heap. Essa pilha.
Aquela pilha que eu falava, tem no máximo 8 megas, é essa pilha. E ela é de fato uma pilha. Aí você chama a função, sei lá, ler matriz. Bom, então você tem as variáveis locais de ler matriz, certo? Você deve ter um I, J, porque você tem que andar na matriz. Talvez você tenha um ponteiro lá, que é a sua matriz M e outras coisas. E aí você chama a função aloca a matriz. Certo? Que também deve ter um I, um J, um outro ponteiro, M, alguma outra coisa. Certo? Um retorno. Tudo bem? Então, para cada função que está ativa, uma função chama outra, que chama outra, que chama outra, que chama outra. Isso pode acontecer várias vezes, certo? Pode ter 10 níveis de função chamando uma outra. Você tem um registro de ativação daquela função na pilha. Porque aí eu sei que quando a loca matriz acabar, eu tenho que voltar para ler matriz. Certo? E que os valores daquelas variáveis locais eram tais. Quando a ler matriz acabar, eu sei que tem que voltar para o main. E que o valor das variáveis locais do main eram aqueles. E assim por diante. Tá? Recursão é a mesma coisa, só que é sempre a mesma função. Então é sempre o mesmo registro de ativação. Mas no fim das contas, é a pilha. Sim. Cada núcleo vai ter a sua pilha? Não, porque isso é uma coisa da memória. Uma coisa da memória? Isso, é. Cada núcleo vai ter os seus E aí, registradores. quando eu executo, por exemplo, meu lab, ele não corre isso de algum outro programa inserir alguma coisa nessa pilha no meio do caminho? Vai ter a mesma pilha para todo mundo? Não, é a mesma pilha para o programa. Ah, tá. Não para o núcleo. Seu programa pode ser paralelo. Não para o computador, é uma pilha para o programa. Cada programa tem sua pilha. Ah, tá, entendi. Cada programa tem sua pilha. Seus 8 megas lá. Tudo bem? Se você tiver núcleos, depende de como seu programa está rodando. Se eles são programas independentes, eles vão ter memórias independentes. Se eles... Quer dizer, se você estiver pensando em paralelismo, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, certo? Porque eu vou ter 2 caras chamando funções ao mesmo tempo, essas coisas precisam... Então a limitação de 8 megas é do programa. Isso, que eu posso aumentar, de fato. O padrão é 8 megas. Sim. Então, nossos programas eles só executam uma função por vez. Sim. Assim, é importante vocês entenderem que o computador é uma máquina extremamente burra. Ele é muito simplório no que ele faz. Vocês estão acostumados a ver os softwares, que eles são composições de muitas coisas simplórias feitas de uma maneira inteligente e muito rápida, certo? Mas o computador é assim, deixa eu somar esses 2 números. Agora deixa eu multiplicar esses 2 números. Deixa eu guardar esse valor nesse lugar da memória. Certo? Então, assim, tudo bem, hoje em dia os processadores têm uma quantidade grande de instruções, mas não é gigantesco, certo? E ele faz cada uma dessas uma por vez. Tá? É que ele faz muito rápido. Ficou clara a ideia aqui da pilha de execução? Tá? Eu preciso também ter a informação de para onde eu retorno no programa. Tá? Eu preciso saber em que linha, na verdade, que instrução lá na memória, quando eu voltar de aloca matriz, para onde eu tenho que ir para eu continuar a execução. Ok? Tá. Dúvidas? Então é assim que a recursão funciona. Tá? Sempre que você tiver dúvida se a sua recursão funciona, pensa nisso daqui. Certo? Um cara chama, ele tem as variáveis dele, aí você chama de novo, são novas variáveis e assim por diante. Tá? Bom, então, tá aqui um código para buscar um elemento numa lista ligada. Tá? E é uma função recursiva. Busca rec, devolve um nó, vai devolver null se o nó não estiver na lista. Tá? E vai devolver, se o x não estiver na lista, vai devolver null.
Se x estiver na lista, vai devolver um nó que tem o x lá. Tá? Então, bom, a base é simples. Se a lista for null, eu devolvo lista, que é a mesma coisa que devolver null. Ou, se lista dado for x, também achei o x, devolvo lista. Tudo bem? Se não, eu devolvo que a busca recursiva em lista prox por x devolver. Tudo bem? Tá. Então, note que a recursão é a última coisa antes do retorno da função. Certo? O que essa função faz? Ela faz o seguinte, chama recursivamente, pega o resultado da recursão, não processa ele de nenhuma forma. Não faz nada com ele. Certo? Não soma, não mexe de nenhuma forma. Só devolve o resultado que foi encontrado recursivamente. Certo? Então, a última coisa que é feita é chamada recursiva. Quer dizer, a última coisa antes do return, né? E aí ela faz o return. Tudo bem? Então, eu devolvo o valor de busca rec, lista prox, x, sem manipular esse valor de nenhuma forma. Então, exceto na base, né, exceto quando lista é null ou lista dada é igual a x, o retorno da função ela não depende do valor das variáveis locais dela. Certo? O retorno dela, bom, tudo bem, chamar busca rec depende de lista, mas depois que busca rec já foi chamado, quando eu vou retornar, eu não preciso saber o valor de lista mais. Certo? Eu preciso saber só o que busca rec me devolveu. Lista não importa para mim. Então eu não preciso guardar na pilha qual era o valor de lista. Porque eu não preciso recuperar esse valor de lista para nada. Eu não vou usar mais ele depois da chamada recursiva. Certo? Eu coloco na pilha porque quando eu faço a chamada, certo? A chamada acaba, eu preciso recuperar o valor para usar depois. Mas aqui eu não preciso usar o valor para nada. Ok? Então o retorno não depende do valor das variáveis locais. Depende apenas do valor da chamada recursiva. Tá? Então a gente pode eliminar a recursão da nossa função. Eu não preciso de recursão nessa função. Tá? Então essa é a minha versão recursiva. E aí eu elimino a recursão da seguinte forma. Bom, o que vai acontecer? Quando eu chegar na base, eu vou devolver lista, certo? Enquanto eu não chegar na base, eu vou devolver o que busca rec devolver, só que busca rec vai ser executado com lista prox. Quando eu chamar busca rec com lista prox, a lista do busca rec dessa chamada vai ser o lista prox da minha chamada. Certo? Então eu posso fazer esse código. Enquanto eu não estou na base, enquanto a lista não é null e a lista dado não é x, é como se eu chamasse recursivamente com lista igual a lista dado, lista prox. Tudo bem? Então eu atualizo só quem é a lista. No final eu devolvo a lista que eu encontrei, porque ou ela é null ou lista dada igual a x. Certo? Tudo bem? Percebem aí que essas duas coisas são equivalentes? Tá? Exceto que essa daqui está empilhando coisas, porque é assim que funciona o programa, à toa. Não precisa. Certo? Eu volto, eu já vou desempilhando, só devolvendo as coisas. Eu não uso para nada. Tá? Então, se o último passo de uma função f de x é o retorno de f de y, certo? Eu tenho a minha função f, certo? Chamei ela com x. A última coisa que eu faço é retornar a f de um y, que eu calculei, sei lá, como esse y, tá? Eu posso só ficar reiterando a função f de x, só que usando x igual a y, certo? Ao invés de usar recursão, eu uso um while, onde eu troco x por y. Tá? Então, usando um while.
até eu chegar em alguma das bases da recursão. Quando eu chegar na base da recursão, eu devolvo o que eu tinha que devolver na base. Tá? A gente chama esse tipo de recursão de cauda, porque no final, né, da função. Então, vocês verem o termo tail recursion, é isso daqui. Tá? O Hanoi e o FAT não tem recursão de cauda. Tá? O Hanoi tem duas chamadas recursivas. Então, tem uma recursão aqui, essa daqui de baixo é de cauda. Então, dá para trocar usando um while. Mas essa daqui não dá, porque eu faço sprintf e a outra chamada recursiva depois. Então, não é uma recursão de cauda. Tá? O fatorial também não tem recursão de cauda. Eu pego o valor da chamada recursiva, fat de n-1, e eu multiplico ele por n, guardo em hat e retorno hat. Tudo bem? Mesmo se eu escrevesse numa linha só, return n vezes fat de n-1, isso ainda não seria uma recursão de cauda, porque eu pego o resultado da recursão e faço alguma coisa com ele. Multiplico por n, certo? Manipulo ele. Então eu preciso saber quem que é o n para poder fazer essa conta. Tá? Então eu preciso da pilha para saber quem que é esse cara. Tá? Então, recursão que não é de cauda, eu também posso eliminar ela do meu código. Só que aí eu tenho que usar uma pilha. Não tem escolha. Tá? Se não é de cauda, vou ter que eu mesmo implementar minha pilha ao invés de usar a pilha que está pronta. Tá? E raramente isso é útil. Sei lá, raramente eu vejo alguém fazer isso. Tá? E é mais trabalhoso. Por exemplo, no caso Hanoi, eu vou ter que guardar qual linha eu tenho que voltar, e aí eu talvez vou usar go to ou alguma coisa do tipo, ou uns ifs, e o código fica gigantesco. O Hanoi que tem 7 linhas, agora tem, sei lá, 60 linhas. Tudo bem? Então, só para fechar isso, os algoritmos recursivos eles são mais fáceis de entender e criar, depois que você entende como a recursão funciona, mais elegantes também, curtos e tal. Algoritmos interativos, eles normalmente são mais rápidos do que o recursivo. Tá? Por quê? Porque eu não preciso empilhar registros de ativação de função a cada passo. Eu não estou empilhando aqui. Certo? Tem um gasto de eu fazer isso. Toda hora eu estou criando um outro registro, setando valores das variáveis e seguindo. Se eu estou dentro da mesma função, isso não está acontecendo. Então é mais rápido. Tá? Algumas vezes ele é mais rápido porque ele é de fato mais rápido em termos de complexidade, né? Por exemplo, o fatorial, eu falei para vocês que... Fatorial? Isso, o fatorial, o tempo dele é uma coisa exponencial e se você for para a versão interativa é linear. Tá? Então tem essas discrepâncias, mas mesmo essa busca recursiva da lista ligada, ela vai ser mais lenta do que o algoritmo interativo, certo? Com while lá. Tá? E eliminação de recursão de cauda é uma ótima forma para a gente otimizar o nosso código, porque é fácil de fazer, tá? E eu não preciso da pilha, então eu estou de fato otimizando. Sim. Fatorial tem tempo exponencial. Não é Fibonacci. Fibonacci. Desculpa, Fibonacci. Fatorial não, fatorial é linear. Fatorial é linear, só está chamando para ele mesmo. Linear com... Isso, eu falei não fatorial, o Fibonacci, né, por exemplo, não sei. Tá? Então, a eliminação de recursão de cauda é uma coisa tão simples de fazer que ela é feita automaticamente por alguns compiladores. Tá? Ele consegue detectar no seu código que sua recursão é recursão de cauda e trocar para você por uma iteração. Então você nem precisa se preocupar em você mesmo fazer esse processo, dependendo do compilador e dependendo de flags de compilação. Então a gente está usando o "-g", que é para poder usar o Valgrind e o GDB, certo? Então isso não vai ser feito, tá? Por quê? Porque eu quero a informação da linha. O "-g" me diz cada uma daquelas instruções, qual que é a linha associada para ele poder te mostrar
no código onde foi o problema, etc. Tá? Mas se você pode não usar a opção "-g" e usar, por exemplo, a opção "-O3", isso não é um 0, um O maiúsculo, que faz um monte de otimizações do seu código. Tá? Inclusive essa daqui, várias outras coisas que ele percebe que ele pode otimizar no seu código, ele otimiza para você. Tá? Então tem essa frase para fechar, que é do Knuth, espero que você já tenha ouvido falar do Knuth, que é o seguinte: a gente vai esquecer pequenas eficiências, digamos 97% do tempo. Tá? E a frase que ficou bem famosa dele é isso: otimização prematura é a raiz de todo mal. Certo? Você faz o seu código pensando em otimizar tudo o tempo todo, desde o começo, você está fazendo seu código errado. Certo? Por quê? Isso aqui vai levar a bugs, a códigos mais complicados e a ganhos pequenos. Certo? Então, às vezes, você escovar o bit não é o que vai fazer seu código ser bom. Certo? Ele vai ser um pouco mais rápido. Vai. Mas vai ser suficientemente mais rápido? Talvez não. Tá? Então, mas a gente não significa que a gente não deve fazer otimização. A gente não deve deixar passar a oportunidade nesses 3% críticos. Certo? Então, o que é crítico? Se eu posso fazer em O de n ao invés de O de n ao quadrado, vai ser bem mais rápido eu fazer em O de n. Escovar bit, em geral, já não é tão crítico. Certo? Depende da aplicação. Será que eu escovo? Tá, então, sei lá, já estou usando o melhor algoritmo que eu conheço e tal. Ainda assim está lento. Eu vou pegar e vou passar o código inteiro, otimizar tudo. Talvez não. Sei lá, tem a função levetor que eu chamo uma vez no meu programa. Talvez não é ali que meu programa é lento. Certo? Eu falei isso um pouco no backtracking, né? Sobre a importância de ser rápido dentro do backtracking, porque tem coisas que não são executadas muitas vezes. Então, tem, por exemplo, ferramentas que você roda o seu programa e ele te diz quanto cada função foi chamada, quanto tempo o seu programa passou em cada uma dessas funções. E aí você olha e fala assim, 95% do tempo do meu programa é essa função. Eu vou otimizar a outra função? Não, eu vou primeiro otimizar essa função. Eu vou ver se não dá para melhorar o algoritmo, se dá para escovar bit, se dá para usar algum truque, certo? Eu vou tentar melhorar aquele pedaço. Porque eu tentar ganhar 2% de velocidade num negócio que é 5% do tempo do meu algoritmo é relevante, certo? Então, sei lá, usa o algoritmo recursivo sem medo, tá? E aí, tá lento? Será que é aquele algoritmo recursivo que é lento? Bom, talvez seja. Talvez esse algoritmo recursivo é executado 1 milhão de vezes no meu programa. Bom, se eu trocar ele de recursivo para iterativo, talvez eu tenha um ganho de 10%, de 20%, e meu programa melhore. Se meu programa for 10%, 20% mais rápido, pode ser muito bom, certo? Ou pode ser relevante, porque pode ser que meu programa já é rápido demais. Tá? Outra coisa que é importante, vocês precisam valorizar o tempo de vocês. Tá? O pessoal não fala muito isso em computação em geral. Vocês têm que valorizar o tempo de vocês como programador. Porque o computador, você manda rodar e ele roda sozinho. Você pode deixar o negócio rodar de madrugada, certo? Você pode fazer várias coisas. Então, não gaste seu tempo tentando fazer o código mais otimizado possível à toa. Faz o código primeiro. Se não é bom o suficiente, talvez você faça primeiro e seja bom o suficiente de vez. Dica para o lab. Ao invés de pensar cada função, como você otimiza cada uma delas, faz o lab a primeira vez. Manda no SUSE. Putz, tomei time limit. Por que será? O que será que está lento? E aí você tenta melhorar. Lógico que algumas coisas você já bate o olho e você já sabe que vai ser ruim. Aí você já pode fazer melhor de cara. Certo? Mas não fica estressando tanto em otimização. Apesar de eu ficar o curso todo falando de otimização. Tá? Algoritmos, eu vou mostrar isso para você, vou mostrar gráficos para vocês, vou mostrar que algoritmos são mais importantes do que pequenas otimizações. Lógico que aqui ele fala small efficiency, né? E tem que lembrar que o Knuth é o pai dessa questão de análise de algoritmo, tá? Ele ajudou a formalizar toda a área
Então, ele sabe do que ele está falando. Tudo bem? Eu tenho um exercício, não sei como também é 20 para as 11. Ele é razoavelmente simples. E vou deixar de tarefa para vocês. Tá? Busca binária é uma recursão de cauda. Tá? Ele tem duas chamadas recursivas. Mas essas duas chamadas recursivas são mutuamente excludentes. Não é que nem o Hanoi, que eu sempre faço as duas. Ou eu vou fazer essa que eu fui para a esquerda, ou eu vou fazer essa que eu fui para a direita. Tá? Então você consegue transformar isso num while, tá? Que você vai indo para a esquerda, para a direita, até chegar na base, e aí você devolve o que está na base. Tá? Então tentem olhar para esse código, pensar como seria eliminar a recursão, usando bem aquela receita que eu falei aqui, de essa receita, tá? Reitera a função mudando os parâmetros dela. Aqui eu fiz f de x, mas podia ser f de x, y, z, certo? E aí eu atualizo cada uma dessas variáveis. Tudo bem? Então eu reitero a função usando um while até chegar a uma das bases. Tenta usar essa receitinha e fazer. É um exercício que vocês fazem em 5 minutos.